Olá pessoal, tudo bem? Nesse bloco nós vamos estudar cinética química. E o que nós vamos estudar em cinética química? Nós vamos estudar a rapidez ou o desenvolvimento de uma reação química. É como se nós estivéssemos estudando a velocidade média com que as reações químicas acontecem. Então, para vocês entenderem melhor esse conceito, eu coloquei aqui uma reação genérica, onde o reagente A está se transformando no produto B. No tempo zero, eu tenho no meu meio reacional somente o meu reagente. À medida que o tempo vai passando, começa a aparecer os produtos, a formação dos produtos. Quando o tempo se passa mais um pouco, eu tenho o quê? O aparecimento de mais produtos e a diminuição da concentração de reagentes. E no tempo total, nós temos somente produtos no meu meio reacional. É como se todo o meu reagente se transformasse em produto. É claro que essa reação aqui é uma reação considerada ideal, onde todo o reagente se transforma em produto. 100% do reagente se transformou em 100% de produto. É claro que no meio experimental não acontece bem dessa forma, mas a gente considerou dessa forma para que vocês pudessem entender esse conceito. Então, à medida que o tempo vai se passando, a quantidade de reagentes vai diminuindo e a quantidade de produtos vai aumentando. Passando isso em termos gráficos, nós temos aqui, ó, esse é o eixo da concentração dos reagentes e o tempo. À medida que o tempo vai se passando, a concentração de reagentes vai diminuindo. Aqui nós já temos a representação dos produtos, a concentração dos produtos nesse eixo e o tempo nesse eixo. À medida que o tempo vai se passando, a concentração dos produtos vai aumentando até chegar no máximo, né? A máxima quantidade de produtos formados. Quando eu tenho a união desse gráfico do reagente A com B, eu tenho esse gráfico aqui, essa representação gráfica, onde à medida que o tempo se passa, eu tenho diminuição da concentração do meu reagente A e à medida que o tempo se passa, eu tenho aumento da concentração de B. Aqui é o ponto em que a concentração de A coincide com a concentração de B. Nós temos aqui concentração de A, que é a concentração dos reagentes, igual à concentração de B. Então, vamos estudar a taxa de desenvolvimento média em função de reagentes e produtos, ou seja, a taxa de desenvolvimento das reações químicas. Essa taxa de desenvolvimento, que a gente pode fazer a analogia como uma velocidade média das reações químicas, elas podem ser estudadas tanto em relação à diminuição dos reagentes, da concentração dos reagentes, quanto com o aumento da concentração dos produtos. Então, nós podemos pegar esses dois parâmetros para estudar essa taxa de desenvolvimento. E tem que coincidir, pessoal. Quando eu faço um estudo da taxa de desenvolvimento utilizando a concentração de reagentes, a taxa de desenvolvimento tem que coincidir quando eu faço esse estudo utilizando o aumento da concentração de produtos, certo? Então, nós temos aqui, ó, usando reagentes e produtos. Nós temos aqui o tempo em minutos e aqui eu tenho a concentração de H2O2, que seria a água oxigenada. A concentração de H2O2 inicial é 0,8. À medida que o tempo vai se passando, a concentração vai diminuindo até chegar a 0,2. Então, a concentração de H2O2 diminuiu de 0,8 para 0,2. Aí, nós temos aqui no tempo 1, no tempo 2 e no tempo 3. A equação química que representa a decomposição da água oxigenada é essa. A água oxigenada se decompõe em água mais O2. E a taxa de desenvolvimento médio é a variação da concentração dos reagentes dividido pela variação de tempo ou
taxa de desenvolvimento também pode ser calculada usando a variação da concentração dos produtos dividido pelo tempo, pela variação do tempo. Aqui nós temos, ó, o gráfico, o mesmo gráfico, e aqui as representações, taxa de desenvolvimento utilizando a concentração dos reagentes e taxa de desenvolvimento média utilizando a concentração dos produtos. E aqui eu tenho, olha, delta da concentração, delta do tempo, ou seja, a variação do tempo, a variação da concentração, e aqui eu tenho a taxa de desenvolvimento médio, que é em mol por litro vezes minutos, que é a concentração em mol por litro e o tempo em minutos, certo? Então, olha só, quando eu tenho a variação da concentração menos 0,3, e esse sinal negativo significa que nós estamos falando da variação da concentração dos reagentes, que está o quê? Diminuindo. É só isso, tá? Então, menos 0,3. No tempo 10 minutos, aqui, ó, 10 minutos, eu tenho o quê? A taxa de desenvolvimento médio menos 0,03. Quando a variação da concentração dos reagentes for menos 0,2, no tempo 10 minutos, eu vou ter uma taxa de desenvolvimento menos 0,02, porque é 0,2 dividido por 10. E quando a variação for menos 0,1, no tempo 10 minutos, eu vou ter uma taxa de desenvolvimento menos 0,01, certo? Olha só, vamos pegar aqui esse daqui, ó, quando a variação for menos 0,3. Então, quando a variação for menos 0,3, foi a concentração final 0,5 menos a concentração inicial, que é 0,8. Então, deu menos 0,3. No tempo que? 10 minutos. Ok, pessoal? Então, é quando aparecer o sinal negativo, isso significa que a variação da concentração está sendo trabalhada com a concentração dos reagentes. Tudo bem? Um outro exemplo aqui de taxa de desenvolvimento média. Num determinado meio onde ocorre a reação 1N2O5 gasoso, formando 1N2O4 mais meio de O2 gasoso. Observou-se a seguinte variação na concentração de N2O5 em função do tempo. Aqui eu tenho a concentração inicial, que é no tempo 0, a concentração do N2O5, que é o meu reagente, em mol por litro, ou mol vezes litro a menos 1, é 0,233. No tempo 180 segundos, caiu para 0,2. No tempo 300 segundos, caiu mais um pouco, para 0,180. No tempo 540 segundos, caiu mais um pouquinho, para 0,165. E no tempo 840 segundos, caiu para 0,155. Aí, o que ele está pedindo nesse exemplo? Calcule a taxa de desenvolvimento média da reação no intervalo de tempo de 3 a 5 minutos. De 3 a 5 minutos. No intervalo de tempo de 3 a 5 minutos, vamos fazer aqui. No intervalo de tempo de 3 a 5 minutos é 180 segundos, que equivale a 3 minutos, e 300 segundos, que equivale a 5 minutos. Quais são os valores de concentração de N2O5 nesse intervalo de tempo? Em 180 segundos é 0,2 e 300 segundos é 0,180.
A taxa de desenvolvimento médio que nós vamos utilizar, então, é a variação da concentração dos reagentes, dividido pela variação da concentração dividido pela variação do tempo. Então, nós vamos ter variação é sempre final, estado final, menos o estado inicial. Então, o estado final, a concentração final é 0,180, menos a concentração inicial, nesse intervalo, é 0,2 ou 200. Então, 0,180 menos 0,2. Dividido pela variação do tempo, que ele quer em minutos, então vamos colocar aqui no nosso cálculo em minutos. 5 minutos, que é 300 segundos, menos 3 minutos, que é 180 segundos. Nós vamos ter a taxa de variação média de N2O5 igual a 0,180 menos 0,200 é menos 0,02. Porque subtração, o que eu faço? Conservo o sinal do maior. Então, menos 0,02 dividido por 5 menos 3, 2. Então, eu vou ter um resultado final da taxa de variação média, utilizando a diminuição da concentração dos reagentes, menos 0,01 mol por litro, vezes minuto, que é o tempo. Se nós estivéssemos calculando essa taxa de variação média nesse mesmo intervalo, mas utilizando a concentração, o aumento da concentração de produtos, a taxa de variação média teria que ser a mesma, só que o sinal aqui seria positivo. Mas isso só significa que foi utilizado concentração de produtos e concentração de reagentes. Bom, antes da gente dar andamento aos nossos estudos de rapidez das reações químicas, vamos estudar um pouquinho sobre a teoria das colisões, que é o que acontece de forma particular para que as reações químicas aconteçam, se processam, né? Condições para a ocorrência das reações. Bom, de acordo com a teoria das colisões, as reações químicas elas só ocorrem quando a colisão das partículas dos reagentes for uma colisão efetiva, certo? E essa colisão efetiva, ela requer algumas situações. Quando eu tenho esse reagente colidindo com esse reagente, porém, eles estão em sentidos diferentes, a colisão é considerada não efetiva e a reação não acontece. Quando eu tenho aqui, uma colisão em que estão em sentidos diferentes, é como se eu tivesse isso e isso. A colisão é não efetiva, a reação não acontece. Agora, quando eu tenho uma colisão efetiva, tem partícula de um reagente colidindo frontalmente com as partículas de outro reagente, nós vamos ter uma colisão chamada efetiva e a reação de fato acontece e há a formação do produto, certo? Esse exemplo genérico aqui pode representar bem a reação de H2 mais Cl2 formando duas moléculas de HCl. É como se eu tivesse aqui H2, Cl2, essas duas bolinhas, cada uma representa um cloro, essas duas bolinhas, cada uma representa um oxigênio, um hidrogênio. Quando elas colidem frontalmente, eu vou ter o hidrogênio se ligando a um cloro, aqui a ligação se desfaz, outro hidrogênio se ligando a outro cloro e aqui também a ligação se desfaz, formando uma outra ligação de hidrogênio com cloro, que é o nosso produto HCl, certo? E quando a colisão
dos reagentes, colisão frontal, que é chamada colisão efetiva, nós temos a formação dessa molécula aqui, que é chamada de complexo ativado, que ela é intermediária e ela acontece de forma instantânea. Ela é intermediária, por que intermediária? Entre reagentes e produtos. E extremamente instável e de alta energia, porque é o momento da colisão. Então, teoria da colisão é quando colidem, as moléculas entram em contato e reagem. Uma condição necessária para que ocorra reação entre moléculas é haver colisão entre elas. Essas colisões devem ser efetivas. Aqui nós temos o exemplo da reação de O2 com N2, formando o produto NO, que é o óxido de nitrogênio. Então, O2, N2 colidem frontalmente, colisão efetiva, forma o chamado complexo ativado, que é um composto intermediário de alta energia e extremamente instável. Por que instável? Porque ele se desfaz rapidamente, formando o quê? Os produtos. Complexo ativado é um estado intermediário, que é o estado de transição entre reagentes e produtos, formado entre reagentes e produtos, em cuja estrutura existem ligações enfraquecidas dos reagentes, momento do choque, as ligações dos reagentes são enfraquecidas e formando novas ligações dos produtos. Representando isso de forma gráfica. Aqui, inicialmente, eu tenho nesse eixo a energia em quilocal por mol e aqui eu tenho o caminho da reação. Então, os reagentes aqui inicialmente têm uma determinada energia. À medida que eles colidem entre si com choques efetivos, essa energia aumenta, forma o complexo ativado e depois essa energia decai com a formação do produto. Essa energia aqui, que é a energia necessária a adquirir no momento do choque para que a reação química aconteça, é chamada de energia de ativação. O que seria a energia de ativação? É a menor quantidade de energia necessária que deve ser fornecida aos reagentes para que haja formação do complexo ativado e, consequentemente, para a ocorrência da reação, certo? Então, toda reação química possui a sua energia de ativação, como se a energia de ativação fosse uma barreira para que pudesse acontecer a formação dos produtos. Então, para que o produto seja formado, os reagentes precisam passar por essa energia de ativação. Ou seja, eles precisam adquirir a energia necessária para a formação do complexo ativado, para que o produto, consequentemente, seja formado. Então, quanto menor essa energia de ativação, se a energia de ativação da reação for pequena, maior a rapidez da reação, porque ela vai passar por essa barreira, vamos dizer assim, com mais facilidade, se essa energia for pequena. Se a reação tiver uma alta energia de ativação, nós vamos ter o quê? Uma reação um pouco mais lenta, certo? Então, baixa energia de ativação, maior rapidez da reação. Alta energia de ativação, menor rapidez da reação. Aqui nós temos, dois estados, nós já vimos lá em termoquímica. Para as reações endotérmicas, nós temos aqui a energia de ativação, eu tenho aqui a energia dos reagentes, a energia de ativação, a energia do complexo ativado e depois nós temos aqui a energia dos produtos. Então, para as reações endotérmicas, a energia dos produtos é maior do que a energia dos reagentes. Absorção
de energia. E geralmente as reações endotérmicas possuem uma alta energia de ativação. Para as reações exotérmicas, nós temos aqui, ó, energia dos reagentes, energia de ativação, energia do complexo ativado e nós temos aqui energia do produto formado. A energia do produto é menor do que a energia dos reagentes. Então, nós temos uma reação exotérmica, ok? Bom, fatores que influenciam na rapidez de uma reação. São vários os fatores que podem influenciar na rapidez de uma reação. Um deles é a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a rapidez de uma reação. O que seria a superfície de contato? Seria o maior contato entre os reagentes, certo? E esse contato, talvez, essa superfície de contato, talvez ela seria aumentada quando eu tenho partículas pequenininhas. Vamos dar um exemplo de um comprimido efervescente e da mesma substância, só que em pó. Qual reação vai acontecer mais rápido? O que está em pó, as partículas estão menores, ou o comprimido efervescente, que é um comprimido, as partículas estão em formato de comprimido. A superfície de contato desse comprimido com a água é aquela superfície ali do comprimido. Agora, quando eu tenho em pó, todas essas partículas pequenininhas que são colocadas na água, elas estão envolvidas pela água. Então, a reação aqui é mais rápida do que aqui. Então, o comprimido vai diminuindo, né? Porque a água vai tendo contato somente com aquelas partículas que estão na superfície do comprimido. Aí, assim que vai dissolvendo, aí o comprimido vai diminuindo. Aqui a água já tem contato, vamos dizer assim, com todas as partículas, porque elas estão menores, né? Então, a superfície de contato é o maior contato que os reagentes estão entre si. Aqui o contato é menor, porque as partículas no meio do comprimido não têm contato com a água, então a reação vai ser maior. E aqui o contato é maior, certo? Então, superfície de contato. Outro exemplo para a gente entender bem esse conceito da superfície de contato. Quando eu vou colocar uma madeira para queimar, um pedaço de madeira e uma serragem, onde a madeira está triturada. Qual reação que vai acontecer primeiro, mais rápido, vai se processar de maneira mais rápida? A queima do pedaço da madeira ou a queima da serragem? Lógico que a queima da serragem. Por quê? Porque as partículas estão menores, logo a superfície de contato ali com o fogo é maior. Temperatura, pessoal. Temperatura é um dos fatores que influenciam na rapidez de uma reação. Quanto maior a temperatura, maior a rapidez. Por quê? Quanto maior a temperatura provoca o quê? Uma maior mobilidade das partículas. Então, quando as partículas se movimentam mais, elas chocam. A probabilidade de choques é maior. Logo, se a probabilidade de choques é maior, a probabilidade dessa reação se acontecer em uma rapidez maior é maior. Então, quanto maior a temperatura, maior é a mobilidade das moléculas, maior a quantidade de choques, maior a quantidade de choques efetivos, logo a reação se processa em uma rapidez maior. E quando eu diminuo a temperatura, eu diminuo a velocidade das reações. É por isso que nós refrigeramos os alimentos. Nós utilizamos os alimentos aqui, ó. Aqui o exemplo do frango no supermercado. Está no freezer, para que o processo de apodrecimento, que é uma reação química, aconteça de forma mais lenta, certo? Então, maior temperatura, maior mobilidade das partículas, maior o número de choques entre as partículas, maior o número de choques efetivos, maior rapidez.
menor temperatura, menor mobilidade, menor probabilidade de choques, menor probabilidade de choques efetivos, menor é a rapidez da reação. Outro fator que também interfere na rapidez das reações. Um aumento da pressão provoca o aumento da rapidez das reações químicas. O que acontece aqui, ó? Nós estamos aqui aqui tem uma panela de pressão ilustrando, e aqui nós temos uma situação onde a pressão ela foi aumentada aqui no meio interno pela diminuição do volume. Então, o que acontece? As partículas estão o quê? Mais próximas umas das outras. Então, mais próximas umas das outras, maior probabilidade de choques. Logo, a reação química acontece de uma forma mais rápida. Então, o aumento da pressão provoca um aumento na rapidez da reação química. Aumento da pressão aproxima as moléculas, aumenta o número de colisões, aumenta a velocidade da reação química, certo? Catalisador. O catalisador, pessoal, bem goianês agora para vocês que eu falei, né? O catalisador nada mais, nada menos que é uma substância que ajuda a reação química a se processar em uma rapidez maior. Então, o catalisador, substância capaz de acelerar uma reação sem sofrer alterações, não é consumido durante a reação. Então, o catalisador é uma substância que eu adiciono no meu meio reacional, que ele vai ajudar a reação se processar de forma mais rápida, porém ele não participa da reação, ou seja, ele não é consumido durante a reação. Ele não vai se transformar em produto, ele vai ficar ali no meio reacional da mesma forma que ele foi adicionado, certo? E como que o catalisador atua na velocidade da reação, ou seja, na rapidez da reação? Ele diminui a energia de ativação, certo? Então, se eu tenho uma reação química que tem uma alta energia de ativação, eu utilizo o catalisador para diminuir a energia de ativação e logo a reação se processar de maneira mais rápida, certo? Bom, dos catalisadores, nós temos a catálise chamada homogênea e a catálise heterogênea. O catalisador e os reagentes constituem uma única fase, é a catálise homogênea. Então, se eu tenho lá reagentes gasosos, vamos pegar um outro exemplo, reagentes líquidos, o catalisador líquido vai produzir uma catálise homogênea. Então, o catalisador no mesmo estado físico dos reagentes. Catálise heterogênea é quando o catalisador está em um estado físico diferente, ou seja, e constitui uma nova fase. Se ele está num estado físico diferente, ele forma uma nova fase. Então, uma catálise heterogênea. Características gerais dos catalisadores. Somente aumentam as velocidades das reações químicas. Não são consumidos durante a reação química, não formam produto, eles se mantêm de forma inalterada. Não iniciam reação, mas interferem nas que já ocorreram sem a sua presença. Então, eles não dão início à reação, mas interferem na velocidade da reação quando a reação já está em processo. Podem ser usados em pequenas quantidades. Seus efeitos podem ser diminuídos pela presença dos venenos de catálise, que são substâncias que são adicionadas para interromper o efeito do catalisador. Ok? Fatores que influenciam nas reações, a concentração também é um desses fatores. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a probabilidade dos choques entre os reagentes e maior será a velocidade das reações. Então, o aumento da velocidade da reação é proporcional ao aumento da concentração dos reagentes. Então, se eu tenho aqui mais reagentes e aqui eu tenho menos reagentes,
logo aqui eu vou ter maior chances de choques entre os reagentes, maior reação de choques efetivos, logo nós vamos ter uma rapidez da reação maior. Então, pessoal, vamos agora estudar a lei cinética ou lei da velocidade, ou ainda equação da velocidade. Então, para uma reação elementar, que é uma reação que se processa em uma única etapa, a velocidade é proporcional à concentração dos reagentes. Esse fator é expresso pela lei da ação das massas ou lei cinética. Então, nós temos aqui uma reação genérica, A mais B formando C mais D. Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho são essas letras minúsculas que acompanham os símbolos dos elementos químicos genéricos representados aqui, são os coeficientes estequiométricos. Então, a lei da velocidade vai ser velocidade, que é igual a K, que é a constante da velocidade. Cochete significa concentração do reagente A, elevado ao seu respectivo coeficiente, vezes concentração do meu reagente B, elevado ao respectivo coeficiente. Então, a lei da velocidade é baseada nas concentrações dos reagentes e seus respectivos coeficientes estequiométricos e multiplicados pela constante, que é a constante da velocidade. Então, V significa velocidade da reação, colchetes, concentração das substâncias em mol por litro, e K é a constante da velocidade específica para cada temperatura. Então, observações a respeito da lei da velocidade. Quando os reagentes se encontram no estado gasoso, a equação pode ser escrita em termos de pressões parciais e não de concentração, tá? Isso pode ser feito porque a pressão parcial é proporcional à concentração molar. Quando um dos reagentes se encontra no estado sólido, a sua concentração não aparece na lei da ação das massas. Isso se deve porque as colisões intermoleculares se dão na superfície do sólido, de modo que a velocidade da reação depende da superfície de contato e não da concentração, certo? Então, quando eu tenho uma substância, reagente no estado sólido, ele não participa da lei da velocidade, não entra na lei da velocidade. Reações não elementares, mecanismos de reação. Bom, as reações não elementares, pessoal, são aquelas reações que acontecem em duas ou mais etapas. Olha aqui o exemplo de uma reação não elementar. Essa reação ocorre em uma e duas etapas, onde a primeira etapa é uma etapa lenta, que demora a acontecer, e a segunda é uma etapa rápida. Somando a etapa lenta com a etapa rápida, eu tenho a reação global, a equação da reação global, que é 2H2 mais 2NO, formando 1N2 mais 2H2O. Quando eu tenho, pessoal, as reações não elementares que ocorrem em duas ou mais etapas, a lei da velocidade será construída baseada na etapa lenta, que é ela que vai determinar a velocidade de uma reação, porque aconteceu a etapa lenta, a etapa rápida acontece de forma meio que automática e não contabiliza na lei da velocidade, certo? Então, eu tenho aqui uma reação genérica, 2A mais 2B formando A2B, mecanismo dessa reação. Etapa lenta, A mais A formando A2. Etapa rápida, A2 mais B formando A2B. A equação da velocidade é determinada pela etapa lenta do mecanismo de reação. Então, vamos construir a lei da velocidade baseada na etapa lenta. Então, a lei da velocidade será a velocidade, que é igual à constante da velocidade, concentração do meu reagente A, elevado ao meu coeficiente estequiométrico, que é 1, quando não tem nada, é como se tivesse 1, vezes a concentração do meu reagente A, são 2A mais A, elevado ao meu respectivo coeficiente aqui, que é 1. Então, resumindo, se eu tenho
multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e somos expoentes. Então, velocidade vai ser igual a K, que é a constante, vezes a concentração de A elevada ao quadrado. Então, aqui é o exemplo gráfico de uma reação química que ocorre em duas etapas. Então, primeira etapa, segunda etapa. A primeira etapa, vocês podem perceber que a energia de ativação ela é maior do que a da segunda etapa. Logo, a primeira etapa é uma etapa considerada lenta e a segunda etapa considerada rápida. Aqui, olha só, eu tenho outro exemplo de gráfico de uma reação que ocorre em 3 etapas. Então, você tem 3 etapas, 3 energias de ativação. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, certo? Ordem de uma reação química. Bom, o que vem a ser a ordem de uma reação química? A ordem de uma reação química é a relação matemática que existe entre a velocidade e as concentrações dos reagentes. Ou seja, é a soma dos expoentes das concentrações dos reagentes na lei da velocidade. A ordem de uma reação em relação a um determinado reagente é o expoente de sua concentração na lei da velocidade. Numa reação elementar, os expoentes a que devem ser elevados às concentrações em quantidade de matéria dos reagentes, na expressão da lei da velocidade, são os próprios coeficientes dos reagentes na equação balanceada. Então, os expoentes das concentrações dos reagentes na lei da velocidade são os próprios coeficientes estequiométricos dos reagentes na equação balanceada, certo? Então, a ordem da reação é a soma dos expoentes dos reagentes na lei da velocidade, certo? Então, exemplo de da ordem da reação. Aqui nós temos uma reação química 2NO mais 1BR2 formando 2NOBR. Qual que é a lei da velocidade para essa reação química aqui? A lei da velocidade vai ser velocidade igual a constante, concentração do meu reagente NO, elevado ao coeficiente estequiométrico, que é 2, vezes a concentração do meu reagente BR2, elevado ao meu coeficiente estequiométrico 1. Então, qual que vai ser a ordem dessa reação? Vai ser de segunda ordem em relação ao NO, porque em relação ao reagente NO, o expoente é 2, então ela é de segunda ordem em relação ao reagente NO. Ela será de primeira ordem em relação ao reagente BR2, porque o expoente é 1, e será de terceira ordem em relação à reação global, que é a soma dos expoentes 2 mais 1, que é igual a 3. Então, para a reação global, a ordem é 3. Ordem de uma reação química para as reações não elementares, que acontecem em 2 ou mais etapas. Então, nós temos aqui a etapa 1, que é a etapa lenta, a etapa 2, que é a etapa rápida, e a etapa 3, a equação global, que é a equação da reação química global. Qual que é a lei da velocidade para essa reação química? A lei da velocidade é baseada na etapa lenta, que é a etapa determinante da velocidade de uma reação química. Então, a lei da velocidade é igual a constante, concentração de H2 elevado a 1, que é o seu coeficiente estequiométrico, concentração de NO elevado a 2, que é o seu coeficiente estequiométrico. Então, a reação será de primeira ordem em relação ao seu reagente H2, porque o seu expoente é 1. Será de segunda ordem em relação ao reagente NO, porque o seu expoente é 2. E será de terceira ordem em relação à reação global, que é a soma dos expoentes 1 mais 2 igual a 3. Exercício. Vamos lá
fazer um exemplozinho. A combustão da amônia é representada pela seguinte equação química. A. Escreva a equação que representa a lei da velocidade. E B. Dê a ordem da reação química. Que aqui tá A também, né, pessoal? Dê a ordem da reação química. Então, primeira coisa, nós vamos escrever a lei da velocidade. A lei da velocidade baseia-se na concentração dos reagentes e seus respectivos expoentes, coeficientes estequiométricos. Então, será velocidade igual a K, concentração de NH3 elevado a 4, vezes a concentração de O2 elevado a 5. Então, essa é a lei da velocidade. E a ordem da reação química? Em relação ao NH3, será de quarta ordem, porque o expoente é 4. Em relação ao reagente O2, será de quinta ordem, porque o expoente é 5. Em relação à reação global, será de nona ordem, porque a soma de 4 mais 5, que é a soma dos expoentes, é igual a 9.